As 5 Linguagens do Amor, capítulo 1. O que acontece com o amor depois do casamento? A 10.000 metros de altitude, em algum lugar entre Buffalo e Dallas, ele colocou a revista no bolso do assento à sua frente, virou-se em minha direção e perguntou: "Você trabalha com o quê?" "Faço aconselhamento conjugal e promovo seminários sobre melhoria do casamento", respondi de forma casual. Faz tempo que desejo perguntar isto a alguém. O que acontece com o amor depois do casamento? Tendo desistido da possibilidade de tirar uma soneca, perguntei a ele: "O que você está querendo dizer?" "Bem, eu me casei 3 vezes e em todas elas tudo era maravilhoso antes de nos casarmos. Mas por alguma razão, depois do casamento, tudo desmoronou. Todo o amor que eu pensava sentir por ela e que ela parecia sentir por mim se evaporou. Sou uma pessoa inteligente, administro um negócio bem-sucedido, mas isso é algo que não entendo." "Quanto tempo você ficou casado?" "O primeiro casamento durou cerca de 10 anos. O segundo durou 3 e o último quase 6 anos." "Seu amor evaporou de uma hora para outra após o casamento ou foi uma perda gradual?" "Bem, o segundo deu errado logo de início. Não sei o que aconteceu. Pensei de verdade que nos amássemos, mas a lua de mel foi um desastre e nunca nos recuperamos. Namoramos por apenas 6 meses. Foi um romance relâmpago. Tudo era realmente empolgante. Mas depois do casamento foi uma guerra desde o início." "E o primeiro casamento?" perguntei. "No primeiro tivemos 3 ou 4 bons anos juntos antes que o bebê nascesse. Depois que ele nasceu, minha sensação era que ela dava total atenção ao bebê e que eu não era mais importante. Era como se o único objetivo da vida dela fosse ter um bebê e depois disso não precisasse mais de mim." "Você disse isso a ela?" "Sim, eu disse. Ela disse que eu estava louco, que eu não entendia o estresse de ser uma babá 24 horas por dia. Disse que eu deveria ser mais compreensivo e ajudasse mais. Eu realmente tentei, mas não parecia fazer diferença. A partir dali, ficamos cada vez mais distantes. Depois de algum tempo, não havia mais nenhum amor, apenas indiferença. Nós dois chegamos à conclusão de que o casamento tinha acabado." "E o último casamento?" "Veja, eu realmente achava que seria diferente. Fiquei divorciado por 3 anos, então namoramos por 2 anos. Achava de verdade que sabia o que estava fazendo e talvez pela primeira vez na vida realmente imaginei que soubesse o que significava amar alguém. Sentia sinceramente que ela me amava." "E o que aconteceu?" "Não acho que eu tenha mudado depois de nos casarmos. Continuei a expressar amor como fazia antes do casamento. Dizia como ela era bonita, quanto eu a amava e que tinha orgulho de ser seu marido. Mas alguns meses depois, ela começou a reclamar de coisas pequenas, como não levar o lixo para fora ou não guardar minhas roupas. Em seguida, passou a atacar meu caráter, dizendo que não podia confiar em mim e me acusando de ser infiel. Ela se tornou uma pessoa totalmente negativa. Antes do casamento, ela não era assim. Na verdade, era uma das pessoas mais positivas que eu já havia conhecido. Seu otimismo, aliás, foi uma das coisas que me atraíram nela. Nunca reclamava de nada. Para ela, tudo o que eu fazia era maravilhoso. Assim que nos casamos, porém, eu não parecia ser capaz de fazer nada certo. Honestamente, não sei o que aconteceu. Por fim, perdi meu amor e comecei a me ressentir dela. Estava bem claro que ela não me amava. Chegamos à conclusão de que não era bom continuarmos juntos e assim nos separamos." Após fazer uma pausa, ele prosseguiu: "Isso aconteceu 1 ano atrás. Sendo assim, minha pergunta é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é comum? É por isso que temos tantos divórcios hoje em dia? Não consigo acreditar que isso tenha acontecido 3 vezes comigo. Será que aqueles que não se divorciam aprendem a viver com o vazio ou o amor realmente permanece vivo em alguns casamentos? Se for esse o caso, como é possível?" As perguntas do meu amigo sentado no assento ao lado são as mesmas que milhares de pessoas casadas e divorciadas fazem hoje em dia.
Algumas perguntas se dirigem a amigos, outras a conselheiros e pastores e outras a si mesmos. Às vezes, as respostas são expressas em jargões da psicologia quase incompreensíveis. Às vezes, são expressas por meio de piadas e ditados populares. A maioria das piadas e brincadeiras contém alguma verdade, mas tem a mesma eficácia de uma aspirina oferecida a uma pessoa com câncer. O anseio pelo amor romântico no casamento está profundamente enraizado em nossa formação psicológica. Há inúmeros livros sobre o assunto e programas de rádio e televisão abordam o tema em entrevistas. A internet está cheia de conselhos, assim como nossos pais e amigos. Manter o amor vivo no casamento é assunto sério. Com toda a ajuda especializada disponível na mídia, por que tão poucos casais parecem ter encontrado o segredo para manter o amor vivo após o casamento? Por que o casal assiste a um seminário sobre comunicação conjugal, ouve ideias maravilhosas sobre como melhorar o diálogo e ao voltar para casa se vê totalmente incapaz de pôr em prática as técnicas demonstradas? O que fazer quando vemos um especialista em algum programa de entrevistas falar sobre as 100 maneiras de expressar amor ao nosso cônjuge? Escolhemos 2 ou 3 maneiras que nos parecem especialmente boas e as colocamos em prática, e o cônjuge nem sequer reconhece nosso esforço. Diante disso, abandonamos as outras 97 maneiras e voltamos à vida normal. A verdade que deixamos de lado. O propósito deste livro é responder a essas perguntas. Não quero dizer que os livros e artigos já publicados não sejam úteis. O problema é que ignoramos uma verdade fundamental. As pessoas falam diferentes linguagens do amor. Tenho formação acadêmica na área de antropologia. Assim, estudei linguística, que identifica determinado número de grupos linguísticos principais: japonês, chinês, espanhol, inglês, português, grego, alemão, francês e assim por diante. A maioria de nós cresce falando a língua dos pais e irmãos, nossa linguagem primária ou nativa, também chamada de língua materna. Mais tarde, aprendemos línguas ou idiomas adicionais, mas em geral com maior esforço. São nossas linguagens secundárias. Falamos e entendemos melhor nossa linguagem materna. Ela nos faz sentir mais confortáveis. Quanto mais usarmos uma segunda língua, mais confortáveis nos sentiremos em conversar nela. Se falarmos apenas nossa linguagem primária e nos encontrarmos com alguém que fala apenas a linguagem primária dele, que é diferente da nossa, o diálogo será limitado. Precisaremos confiar em gestos, grunhidos, desenhos ou encenações para expressar nossas ideias. A comunicação existe, mas é estranha, travada. As diferenças de linguagem fazem parte da cultura humana. Se quisermos estabelecer contato eficiente em diversas fronteiras culturais, é preciso aprender a linguagem daqueles com quem desejamos nos comunicar. É a mesma coisa no âmbito amoroso. Sua linguagem emocional do amor e a de seu cônjuge podem ser tão diferentes quanto o chinês é do português. Por mais que você se esforce para expressar seu amor em português, se seu cônjuge só entende chinês, vocês nunca entenderão como amar um ao outro. Meu amigo no avião usava a linguagem das palavras de afirmação com sua terceira esposa, dizendo a ela que a achava bonita, que a amava e tinha orgulho de ser seu marido. Ele expressava amor e era sincero no que dizia, mas ela não entendia essa linguagem. Talvez ela buscasse o amor no comportamento dele e não o encontrasse. Não basta ser sincero. Devemos nos dispor a aprender a linguagem do amor primária do outro se quisermos ser comunicadores eficientes do nosso amor. Minha conclusão, depois de 30 anos de aconselhamento conjugal, é que existem 5 linguagens emocionais do amor. 5 maneiras de as pessoas falarem e entenderem o amor emocional. No campo da linguística, uma linguagem pode ter diversos dialetos ou variações. Do mesmo modo, há muitos dialetos dentro das 5 linguagens emocionais básicas do amor. É por isso que existem artigos em revistas como 10 maneiras de fazer sua esposa saber que você a ama, 20 formas de manter seu homem em casa, ou 365 expressões de amor conjugal.
Não existem 10, 20 nem 365 linguagens do amor básicas. A meu ver, existem apenas 5. Contudo, pode haver inúmeros dialetos. A quantidade de maneiras de expressar amor com uma linguagem do amor é limitada apenas por sua imaginação. O importante é falar em linguagem do amor de seu cônjuge. É muito raro o marido e a esposa terem a mesma linguagem emocional de amor. Nossa tendência é falarmos a nossa linguagem do amor primária e ficarmos confusos quando o cônjuge não entende o que estamos comunicando. Expressamos amor, mas a mensagem não cumpre seu propósito porque para o cônjuge falamos uma linguagem estranha. Aí está o problema fundamental e o propósito deste livro é oferecer uma solução. É por isso que me atrevi a escrever outro livro sobre o amor. Ao descobrirmos as 5 linguagens do amor básicas e entendermos a nossa linguagem do amor primária e a de nosso cônjuge, teremos as informações necessárias para aplicar a nosso casamento as ideias apresentadas em livros e artigos. Assim que você identificar e aprender a falar a linguagem do amor primária de seu cônjuge, creio que terá descoberto a chave para um casamento duradouro e amoroso. O amor não precisa evaporar-se depois da cerimônia de casamento para que ele continue vivo. Porém, a maioria de nós precisará fazer o esforço de aprender uma linguagem do amor secundária. Não podemos confiar em nossa linguagem nativa se nosso cônjuge não a compreende. Se quisermos que o cônjuge sinta o amor que tentamos comunicar, devemos expressá-lo na linguagem do amor primária dele. Sua vez, complete a frase: haveria menos divórcios no mundo se as pessoas...